Fonte de proteínas, amendoim é a semente que ajudou a moldar a história da América do Sul. Registros históricos revelam como o cultivo da espécie acompanha o homem há milênios e ajuda a entender as rotas indígenas no continente. Cru, torrado, salgado ou açucarado. Na paçoca, pé de moleque, cajuzinho e brigadeiro com amendoim. Em pratos salgados como farofa, molhos e escondidinho. Até manteiga de amendoim existe. A semente está presente na cozinha dos brasileiros e também na história dos primeiros moradores da América do Sul, muito além de petisco de festa. O amendoim guarda uma longa trajetória de domesticação, cultura e ciência. E por meio de registros históricos, é possível perceber como a história da semente está entrelaçada com a própria trajetória humana no continente. De acordo com o botânico Douglas Ribeiro, registros arqueológicos mostram que os povos indígenas já cultivavam o amendoim há mais de 7.000 anos. Eles não apenas comiam o amendoim cru ou cozido, mas também o moíam para fazer pastas ou misturavam com outros alimentos. O amendoim também tinha valor espiritual e era usado em cerimônias religiosas, explica. Um estudo elaborado por pesquisadores da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia mostra que a Arachis hipogarrea, nome científico da espécie de amendoim mais cultivada, foi essencial para a dieta de povos pré-colombianos, como os Moche, no Peru. Eles chegavam a representar o amendoim em colares de ouro e prata que eram usados por sacerdotes. Nos dias atuais, o consumo do amendoim, que foi herdado pelos indígenas sul-americanos, integra muitas festas e tradições brasileiras. A paçoca de pilão, o doce mole de amendoim e o bolo de amendoim. O amendoim é uma fonte barata de proteína vegetal, além de conter gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Isso o torna uma opção acessível e nutritiva para muitas famílias brasileiras. A domesticação do amendoim no Brasil teve uma importância enorme, tanto no contexto histórico e cultural, quanto no econômico e agrícola, relata Douglas. Origem: sul-americana. O amendoim pertence ao gênero Arachis, formado por mais de 80 espécies de plantas, a maioria nativa da América do Sul. De acordo com os estudos da Embrapa, o Brasil abriga 63 dessas espécies, sendo 46 delas exclusivas do território nacional, considerada nativa da Bolívia ou norte da Argentina. A espécie Arachis hipogaea é tradicionalmente cultivada em todos os estados do Brasil, sendo o cultivo comercial mais expressivo em estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ainda segundo a organização de pesquisa, espécies como Arachis stenosperma e Arachis viloslicarpa ainda são cultivadas por comunidades indígenas brasileiras, como os Uaurá e os Yaualapiti, no Parque do Xingu. Esse uso tradicional ajuda a reforçar teorias de migração e de trocas culturais entre tribos, como as pertencentes ao tronco linguístico Aruac. A pesquisa moderna ajuda a reconstruir a jornada evolutiva do amendoim. Ferramentas como cruzamentos interespecíficos, análise de DNA e estudos citogenéticos permitem entender as relações entre as espécies silvestres e a planta cultivada. Esses estudos não apenas contribuem a contar a história do homem e da planta, mas também abrem caminho para o melhoramento genético da semente. A introdução de genes de resistência a doenças, por exemplo, pode vir de suas parentes selvagens, garantindo mais segurança alimentar e sustentabilidade na produção. Uma semente que conecta culturas. Além da biologia, o amendoim serve como uma chave para entender antigas rotas culturais, como o caminho do Peabiru, trilha usada por indígenas e posteriormente por colonizadores, que ligava o litoral paulista ao interior do continente. Em sítios arqueológicos em São Paulo e no Mato Grosso, a presença de espécies do gênero Arachis reforça a ideia de que os povos originários carregavam e cultivavam essas sementes ao longo de suas jornadas. Do outro lado da história do amendoim está a história do próprio homem, que não apenas selecionou as primeiras plantas desta espécie, direcionando parte das mudanças genéticas e evolutivas pela qual a espécie passou nestes últimos milênios, como também difundindo o amendoim pelas diversas regiões da América e, posteriormente, do mundo, escrevem os pesquisadores no artigo O Amendoim Contador de Histórias da Embrapa. Hoje, ao consumirmos uma porção de amendoim, é possível que estejamos saboreando mais do que um simples alimento. Estamos experimentando um fragmento da história, dos nossos ancestrais, das suas trocas culturais e da sua relação com a terra. Se fez sentido para você ter uma vida mais saudável, comendo bem, se inscreva e deixe seu like, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, e até a próxima!